Samantha Collins conheceu Ian Borbely durante uma festa de amigos em comum no ano de 2003, na cidade de Mississauga, no Canadá. Na época, Samantha tinha 25 anos e Ian 28. Os dois eram de mundos completamente diferentes. Enquanto que Ian havia nascido em uma família de classe média, com pais atenciosos e amorosos, Samantha havia nascido em uma família pobre, sem estrutura alguma, sendo criada somente por sua mãe e jamais conheceu seu pai. Samantha engravidou ainda no colégio, mas ao invés de criar o filho, ela decidiu abdicar da custódia dele, o entregando para adoção. Mais tarde, ela passou a vender entorpecentes e a trabalhar como stripper em um clube para ganhar a vida. Já Ian estudou em um dos melhores colégios do país e posteriormente ele foi para a faculdade onde cursou educação física, que era a sua paixão. Depois de formado, ele se mudou para Toronto, onde se tornou preparador físico particular, conseguindo alguns trabalhos por lá. Ele também era fisiculturista, e os seus amigos o descreveram como um cara alegre e gentil. Mas apesar dos pais amorosos, a boa educação e os amigos falarem bem dele, Ian, na verdade, não era a flor que se cheirasse. Voltando para a festa em que ele conheceu Samantha em 2003, é dito que foi paixão à primeira vista, e como sabemos, isso não anda dando muito certo ultimamente. Os dois iniciaram um relacionamento e foi tudo muito rápido. Com poucos dias, Ian convidou Samantha para ir morar com ele. De acordo com pessoas próximas, os primeiros meses de namoro deles eram só festas, bebidas e entorpecentes. Os dois gastavam tanto dinheiro nessas festas que mal sobrava para as despesas básicas deles, tais como energia e aluguel. Com isso, Ian arrumou outro emprego em uma empresa que constrói cercas ao redor das casas, para poder complementar a renda e sobrar mais para as festas e bebidas. Posteriormente, ele foi acusado de roubar ferramentas de uma empresa que era vizinha à empresa em que ele trabalhava. Com medo de ser preso e também por estar com vários meses de aluguéis vencidos, Ian empacotou tudo o que conseguiu, colocou em seu carro e fugiu para a casa dos seus pais em Bracebridge, e Samantha foi com ele. A polícia chegou a emitir um mandado de prisão contra ele, mas por fim não deu em nada. Os pais de Ian, George e Cindy Borbely, estavam felizes por terem um filho em casa, mas eles não gostavam nem um pouco de Samantha. George era mais tranquilo e muito educado para falar alguma coisa para o filho. Já Cindy era mais direta. Ela disse para o filho que assim que colocou os olhos em Samantha, viu que ela era uma má influência para ele. Ian ignorou e apenas disse que quando ela conhecesse Samantha melhor, passaria a gostar dela. Pouco tempo depois, Samantha engravidou. E em maio de 2004, nasceu o filho deles. Após passarem quase um ano morando na casa dos pais de Ian, o casal decidiu que era hora de se mudarem e terem um lugar só para eles e o filho. Eles encontraram um pequeno apartamento na mesma cidade e se mudaram. Ian conseguiu um emprego na construção civil, mas o casal tinha dificuldades para pagar o aluguel e cuidar do filho. Eles também costumavam brigar muito, e agressões entre eles eram frequentes. Quando o filho deles tinha apenas 4 meses, Samantha foi presa por agredir Ian, que ameaçou denunciá-la para um órgão que fiscaliza os cuidados com crianças, tipo um conselho tutelar. Ian disse que iria denunciá-la porque Samantha não cuidava bem da criança. Samantha ficou uma noite na cadeia. Após sair, ela voltou para o apartamento junto com Ian, e os dois seguiram como se nada tivesse acontecido. Porém, alguns dias depois, eles começaram a discutir novamente. E Samantha jogou um prato cheio de espaguete na cabeça de Ian. Os vizinhos do casal, não aguentando mais essa situação, decidiram comunicar ao dono do apartamento, que para se livrar deles, ofereceu $900 para que os dois desocupassem o imóvel. Ian e Samantha aceitaram. Eles então se mudaram para outro apartamento nos arredores de Bracebridge. Mais tarde, eles foram despejados por não pagarem o aluguel e se mudaram para um bangalô perto do rio Muskoka. Ian começou a trabalhar para um empreiteiro chamado Jeremy Creasy, geralmente fazendo reformas em chalés. Já Samantha conseguiu um trabalho como garçonete em um restaurante chamado Purple Pig. Ela também procurou ajuda para o seu vício. Para quem olhava de fora, parecia que o casal finalmente estava entrando nos eixos. Mas a verdade era de que Samantha já estava farta de Ian. Ela inclusive começou a ter casos com vários homens, alguns dos quais Ian suspeitava e confrontava. Ela também costumava desaparecer por dias seguidos. Voltava para casa apenas para comer e pegar roupas, e depois desaparecia de novo. A essa altura, o filho do casal ficava mais com os avós paternos do que com eles.
Posteriormente, Samantha começou a elaborar um plano para terminar com Ian e levar o filho deles embora junto com ela. Em 19 de março de 2007, ela disse ao seu médico que estava saindo da cidade. 2 dias depois, ela pediu ao seu conselheiro antidependência que escrevesse uma carta testemunhando seu progresso. Samantha pretendia usar essa carta para pedir a custódia exclusiva do seu filho. O casal, além de estarem com a relação em pedaços, também estavam com enormes problemas financeiros. É dito que eles deviam mais de $3.000 em aluguéis atrasados. E se o proprietário do imóvel os despejassem, eles teriam que voltar para a casa dos pais de Ian. Em 22 de março, os dois deveriam comparecer às 9h30 da manhã em um tribunal para tentarem um acordo a respeito do aluguel. Ian acordou cedo para levar o filho à creche, enquanto que Samantha ficou em casa para se arrumar. Ela fez inúmeras ligações, incluindo uma para a creche do filho, dizendo aos funcionários para não deixarem George e Cindy buscá-lo mais tarde naquele dia. Samantha decidiu que estava pronta para deixar Ian e levar o filho junto. No entanto, Ian voltou para casa antes que ela pudesse partir sem que ele percebesse. Ian disse a ela que o seu chefe, Jeremy Creasy, iria dar a ele um empréstimo para ajudá-los com o aluguel e, quem sabe, salvá-los do despejo. Foi então que Samantha resolveu revelar o seu plano de ir embora e levar o filho deles junto. Samantha disse ainda que não aguentava mais aquela vida e já estava farta de Ian, que ela queria ir embora e recomeçar ao lado do filho. Ian ficou furioso. Ele começou a quebrar algumas coisas na casa e disse para ela que ela poderia ir embora, mas que o filho deles iria ficar. Samantha relutou, disse que não iria embora sem o filho. Ela foi até o quarto da criança para tentar pegá-lo, mas Ian a impediu. Samantha então, percebendo que não conseguiria levar o filho, decidiu pegar alguns pertences e foi embora sozinha, dizendo que mais cedo ou mais tarde ela voltaria para buscar a criança, e Ian não poderia fazer nada a respeito. Após Samantha partir, Ian decidiu seguir com sua vida. Ele pegou o empréstimo com seu chefe e pagou os aluguéis que estava devendo. Ele disse para amigos e familiares que Samantha havia abandonado ele e o seu filho. E quando perguntavam para ele para onde Samantha tinha ido, ele falava um lugar diferente para cada pessoa. Às vezes ele dizia que ela foi para o oeste. Outras vezes, ele falava que ela voltou a ser stripper. Para os seus pais, ele disse que Samantha havia voltado para Toronto. Para alguns amigos próximos, ele disse que Samantha havia limpado a sua conta bancária antes de partir, e que ele não sabia ao certo para onde ela foi, mas desconfiava que ela estivesse em Oshawa, Hamilton ou Windsor. Já para uma funcionária da creche do seu filho, ele simplesmente disse que Samantha o havia abandonado e que não voltaria mais. Ele chegou a dizer para sua mãe, Cindy, que no dia que contou ao filho que Samantha havia deixado os dois, seu filho se sentou e colocou a mão em seu joelho e disse: "Não se preocupe, pai, nós não precisamos dela." Nos anos seguintes, Ian criou seu filho com a ajuda dos seus pais, que já eram acostumados a ficar com o menino mesmo quando Samantha estava por perto. É dito que a criança é bem apegada aos avós e nunca se importou de passar um tempo na casa deles. Amigos e colegas próximos a Ian disseram para ele que ele parecia melhor sem Samantha e que ela ter ido embora pode ter sido uma boa coisa. No trabalho, as coisas estavam indo muito bem para Ian. O seu chefe, Jeremy Creasy, fechou um contrato de 1 ano e meio para uma reforma em uma casa de campo em Wood Lake, cerca de 30 quilômetros a leste de Bracebridge. Essa casa de campo pertence a um renomado médico de Toronto chamado Peter Vadas, que trabalha no Hospital St. Michael's. Jeremy escalou Ian para fazer o serviço junto com ele. Eles conseguiram terminar o serviço um pouco antes do prazo, e Peter Vadas gostou bastante. Em abril de 2009, Nicole, irmã de Samantha, entrou em contato com Ian para saber notícias de sua irmã. Segundo ela, Samantha não entrou mais em contato desde 2007 e o número de telefone dela só dava a caixa postal. Ian disse para Nicole que também não tinha mais notícias de Samantha e que ela o abandonou e não voltaria mais para casa. Nicole ficou extremamente preocupada. Ela passou a usar as redes sociais na esperança de encontrar a irmã, mas foi em vão. Em maio de 2010, Peter Vadas notou uma caixa grande de madeira no espaço abaixo de sua casa de campo em Wood Lake. A mesma casa de campo que Ian havia trabalhado em sua reforma por mais de 1 ano. A caixa estava escondida atrás de uma fina ripa de madeira compensada. Peter percebeu que a caixa não estava ali há muito tempo, já que não havia poeira, teias de aranha e nenhum sinal de danos causado pela água que escoa da chuva. Por estar muito atarefado, o homem ignorou a caixa e, por fim, acabou se esquecendo dela. Somente em julho, quase 2 meses depois,
Peter se lembrou da caixa. No entanto, ele estava em Toronto. Ele então ligou para o seu zelador, um homem chamado Norman Lintz, e perguntou para ele se ele sabia alguma coisa a respeito daquela caixa e por que ela estava embaixo da sua casa de campo. Norman respondeu que não sabia de caixa nenhuma e perguntou a Peter se queria que ele a abrisse quando ele fosse para a casa de campo. Peter disse que poderia abri-la e, dependendo do que tivesse dentro, poderia se livrar dela. No dia 5 de julho de 2010, Norman Lintz foi até a casa de campo em Wood Lake. Ele pegou um pé de cabra e abriu a caixa. O que ele encontrou dentro foi assustador. Segundo Norman, assim que ele abriu a caixa, já sentiu um forte cheiro de carne podre. Ao olhar no interior, ele viu que tinha 4 baldes de plástico de 20 litros, tampados, e assim que levantou a tampa de um dos baldes, viu o que parecia ser um braço. Muito assustado, Norman ligou desesperado para Peter Vadas, que na sequência comunicou às autoridades. A polícia chegou rapidamente no local. Eles abriram todos os baldes e constataram que se tratava de um corpo humano dividido em 12 partes. Devido ao cadáver ter ficado praticamente lacrado dentro dos baldes e da caixa, ele estava razoavelmente conservado. E com isso, a equipe forense conseguiu identificá-lo por meio das impressões digitais. Se tratava de Samantha Collins. O legista não conseguiu determinar a hora ou mesmo o ano da morte. Alguns dos órgãos haviam sido retirados, o que dificultou ainda mais esse trabalho. Por fim, por não haver insetos nos baldes, o legista concluiu que o crime ocorreu durante o frio. Obviamente, os policiais foram atrás de Ian e lhe fizeram inúmeras perguntas. A todo momento, ele cooperou com a polícia e disse a eles que Samantha o havia abandonado e ele não sabia dela já fazia anos. Mas os policiais acharam estranho o fato do corpo dela estar escondido justamente na casa de campo em que Ian trabalhou por 1 ano e meio. Para a polícia, isso não parecia ser uma mera coincidência. Peter Vadas costumava alugar a sua casa de campo em altas temporadas, e isso levantou a hipótese de que talvez quem tenha tirado a vida de Samantha colocou o corpo dela lá de propósito para incriminar Ian. Durante as investigações, a polícia descobriu que Samantha tinha vários amantes, então talvez algum deles tenha feito isso com ela e depois tentou jogar a culpa nas costas de Ian. Bracebridge é uma cidade pequena, onde praticamente todo mundo se conhece. Ian sabia da infidelidade da sua companheira e, como eu já mencionei, ele chegou a confrontar alguns dos homens que ele desconfiava que estava saindo com ela. Não é difícil de acreditar que algum desses homens tenha ficado com raiva e decidiu se vingar dele. A polícia investigou o caso por 10 meses e mesmo eles não terem encontrado nenhuma evidência física de que Ian era o responsável pelo crime, ele se tornou o principal suspeito. Mais tarde, as autoridades presumiram que o crime tivesse ocorrido por volta do dia 22 de março de 2007. Isso porque, após checarem os registros telefônicos de Samantha, eles notaram que ela fazia em média 23 ligações por dia. E depois do dia 22 de março, as ligações dela caíram para 10 por semana. E a polícia descobriu que todas essas ligações foram feitas por Ian. Com isso, a polícia grampeou o telefone de Ian e de seus pais. Eles também designaram uma equipe de vigilância para monitorar todas as suas atividades. A essa altura, Ian estava morando em uma casa na cidade de Orillia, com sua nova namorada, uma cabeleireira que tinha os seus próprios filhos. Os policiais montaram uma estratégia para saber se Ian era realmente o responsável pelo crime ou não. Eles abordaram a namorada dele e disseram para ela que Ian era o principal suspeito pelo crime e que se ela soubesse de algo, era melhor contar para eles, senão ela iria se complicar. A princípio, a mulher não disse nada, mas depois, quando os policiais já não estavam mais por perto, ela ligou desesperada para Ian e a conversa dos dois confirmou que Ian era o responsável pelo crime. Lembrando, os policiais haviam grampeado o telefone dele, então eles ouviram tudo. Ian foi preso no dia 2 de maio de 2011, enquanto dirigia por uma rodovia. Mas como Ian tirou a vida de Samantha se ela havia ido embora? Bom, era isso que ele contou para todo mundo e queria que todos acreditassem. Mas a verdade era outra, e ele confessou tudo durante o seu interrogatório. No dia 22 de março de 2007, dia em que Samantha planejava ir embora e levar o filho junto, Ian chegou mais cedo em casa, frustrando os planos da companheira. Quando Samantha disse para ele que queria deixá-lo e ir embora com o filho do casal, eles tiveram uma briga violenta. No meio da briga, Ian atingiu Samantha na cabeça com um objeto contundente,
e ela não resistiu. Na sequência, ele limpou a cena do crime e escondeu o corpo de Samantha. No dia seguinte, pela manhã, após deixar o filho na creche, Ian se encontrou com seu chefe para pegar o empréstimo que ele havia pedido. Com o dinheiro, Ian foi até uma loja de departamentos e comprou 4 baldes de plástico de 20 litros e 4 tampas iguais. Depois ele dirigiu cerca de 30 minutos com o corpo de Samantha no porta-malas até um chalé isolado na cidade de Huntsville. Esse chalé pertencia a um homem chamado Robert Collier. Ian estava trabalhando para ele na reforma desse mesmo chalé e sabia que o local estava vazio, pois Robert havia viajado para o México junto com a esposa. Sem ninguém para incomodá-lo, Ian não teve pressa. Ele tirou Samantha do porta-malas e a dividiu em 12 partes, as colocando em 4 baldes que havia comprado. Após terminar, ele limpou o local, colocou os baldes no carro e voltou para casa. Nos dias seguintes, ele disse para amigos próximos e parentes que Samantha o havia abandonado, e dado o histórico conturbado do casal, todos acreditaram. Ian pensou em uma maneira de esconder temporariamente os baldes até que encontrasse um lugar permanente para deixá-los. Ele então comprou entorpecentes e convidou um amigo chamado Mark Hill para ir até a sua casa. Mark era um viciado com uma extensa ficha criminal e Ian sabia que ele tinha um depósito na cidade de Gramerhurst, o local perfeito para ele guardar os baldes temporariamente. Enquanto os dois usavam entorpecentes, Ian perguntou para Mark se ele poderia usar o seu depósito para guardar as coisas que Samantha havia deixado após abandoná-lo. Mark disse que tudo bem, e naquela mesma semana, Ian levou os baldes para esse depósito, mas não contou para Mark do que realmente se tratava. Pouco tempo depois, Ian e Jeremy Creasy começaram a trabalhar na casa de campo que pertence ao médico Peter Vadas, como eu já mencionei. Durante a obra, Ian começou a desviar alguns materiais de construção, coisas que ele sabia que ninguém sentiria falta. Com esses materiais desviados, Ian construiu uma caixa de madeira de quase 2 metros quadrados. O seu plano era colocar os baldes nessa caixa e depois enterrá-la em algum local isolado. Mas Ian não fez isso, e não se sabe ao certo o porquê. O que se sabe é que conforme o tempo passava, Ian se tornava mais errático e desleixado. Ele vendeu as roupas de Samantha e com o dinheiro pagou uma dívida que tinha por causa de entorpecentes. Ele usou o telefone pessoal dela até que a conta fosse cancelada por falta de pagamento. E se não bastasse tudo isso, ele ainda usou o cartão de débito de Samantha para pagar por inúmeras coisas, desde um churrasco até o licenciamento do seu veículo. Do jeito que ele estava indo, era apenas uma questão de tempo até que a polícia o pegasse. E como sabemos, foi o que aconteceu. Após a prisão de Ian e a conclusão do inquérito, a polícia divulgou detalhes do caso à mídia, que rapidamente os divulgou para a população. As pessoas ficaram chocadas ao saberem de toda a trama, ainda mais os que conheciam Ian pessoalmente. Para eles, devido ao histórico de Samantha, tudo levava a crer que seria ela que cometeria um crime desse tipo, e não Ian. Os pais dele ficaram arrasados. Eles, assim como todos, acreditavam que Samantha realmente tivesse ido embora por livre e espontânea vontade, e que isso, de alguma forma, fez bem ao filho deles. Mas, como eu já disse, não foi o que aconteceu. E tudo era invenção de Ian para despistar as pessoas de algo terrível que ele havia feito. 1 ano e 6 meses após a prisão de Ian, se deu início ao julgamento dele. A defesa argumentou que as provas que a polícia tinha contra ele não eram sólidas o suficiente e que eles não tinham nada físico que pudesse ligá-lo ao crime. A defesa ainda apresentou Jeremy Creasy, o chefe de Ian, como um suspeito alternativo, alegando que ele também tinha acesso à casa de campo onde os baldes foram encontrados. Essa alegação a respeito de Jeremy, por parte da defesa, irritou o juiz, pois ele entendeu que eles estavam tentando acusar um homem que não tinha nada a ver com a história, e que inclusive sempre ajudou Ian quando ele precisou. Com isso, o chefe da equipe de defesa de Ian, Michael McDonald, foi afastado e substituído por um advogado de Toronto chamado Paul Cooper. Assim que assumiu a defesa do réu, Paul argumentou que Samantha tinha um estilo de vida perigoso e que ela poderia ter sido vítima de um de seus amantes. Ele argumentou ainda que não fazia sentido algum Ian esconder os baldes em uma casa de campo que ele havia trabalhado por mais de 1 ano. Para Paul Cooper, o seu cliente era inocente e alguém estava tentando incriminá-lo. Após 3 dias de deliberação, o júri chegou ao veredito.
Ian Borbely foi declarado culpado do crime contra Samantha Collins e sentenciado à prisão perpétua. A criança, fruto do relacionamento dele com Samantha, ficou sob os cuidados dos avós paternos. Eu não encontrei informações a respeito dos familiares de Samantha, além do fato da irmã dela ter procurado por ela em 2009. Hoje, Ian se encontra detido na prisão de segurança máxima Mill Haven e só poderá ser elegível para a liberdade condicional quando tiver 53 anos.